boa tarde, ou seria bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a uma live sobre bate-papo com o Planner. Olha só. Estou pegando aqui para todos vocês como será essa live sobre como você bate um papo aí com o Planner, aquele cara que você não conhece, aquele cara que você precisa mandar para ele tudo que você precisa para fazer o melhor planejamento possível para o seu caso de alinhador. Como você bate o papo com o Planner? Como é que funciona isso, né? Como é que é essa situação de você poder passar para o Planner tudo aquilo que pode ser feito naquele caso, como você solicita, enfim, como é esse bate-papo? Quem de vocês aí já mandou um alinhador para uma empresa e nessa empresa você falou com o Planner ou você fez uma prescrição pedindo para ele resolver X situação? Então, gente, deixa eu só arrumar a luz aqui para ficar um pouco melhor. Aí, opa, tá muito forte. Aí, agora sim. Então, quem de vocês aí, me dá uma dica. Quem de vocês já mandou um caso para o Planning Center para poder fazer exatamente uma prescrição? Olha, eu gostaria que fosse isso, eu gostaria que fosse aquilo. Então, quem de vocês? Alguém de vocês já mandou? Então, gente, para que vocês tenham uma noção, né? Pedir alguma coisa para o Planner, pedir alguma coisa para alguém fazer para você, parece que não, parece uma brincadeira, parece besteira, mas na verdade faz total diferença. Saber pedir. Você sabe pedir para o seu Planner fazer X movimento para você? Então, toda vez que vocês forem buscar um plano de tratamento, toda vez que vocês forem buscar um requerimento, o que você precisa entender é que a cabeça do cara que está lá do outro lado, a cabeça do Planner que está lá do outro lado, ela não absorve tudo que você precisa. Vou falar um exemplo para vocês, né? Por exemplo, se você chegar e falar... Deu uma travada. Se você chegar e falar assim na hora de prescrever, na hora de preencher um caso, escrever com o cara assim, o meu paciente é classe 2, mas se você não pedir para tratar a classe 2, é bem provável que ele vai fazer somente ali as objeções ou o requerimento que você deseja que ele faça. Por isso, gente, saber pedir é a melhor forma. E eu queria mostrar aqui nesse bate-papo e bater hoje, o nosso papo é com o Fábio. O Fábio é esse cara aí. O Fábio, ele é o nosso líder, é o cara lá, o responsável por todos os planejamentos do nosso Linha Align. Então ele tem histórias e histórias, ele vai estar conosco no nosso congresso, agora de 12 a 14 de maio, e ele vai estar conosco para falar exatamente isso, para falar, olha, nós temos dificuldade aqui, isso ajuda, uma dica aqui, outra dica ali, enfim, como e de que maneira você vai pedir isso para ele. Ele deve estar chegando aí agora, deixa eu lá ver onde é que está o Fábio, vamos ver, tá aqui, opa, já tem aqui uma requisição para a gente poder alinhar. Então, gente, olha só, vou pedir para o Fábio entrar aqui, vou aceitar. Olha só, eu não sei nem como o Planner tem tempo de fazer live, sinceramente, não sei como ele tem tempo de fazer live. E aí, Fabião, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Como é que você tá? Tranquilo? Tudo certo, graças a Deus. E aí? Aqui também. Você tá de frente para a janela? É isso? Tá ruim a iluminação? Tá muito estourada. Ela tá atrás de você, a janela? Tá do lado. Do lado. Tenta inverter você de lado. É que você tá sentado aí, né? Peraí que eu fecho aqui uma persiana, eu baixo ela aqui. Só me dá um minuto. Isso, tá beleza. Então, gente, vamos ver com o Fábio quais seriam esses requerimentos para você poder falar assim, Planner, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Porque muitas vezes, a gente estava tendo uma sala de aula esses dias e nós falamos ali, olha, na verdade, o que está acontecendo é que o paciente é classe 2, mas eu não pedi para tratar a classe 2. Na verdade, eu gostaria de arrumar o torque decisivo, eu gostaria de colocar essa raiz para dentro do osso. Gente, saber pedir. Então, você aí que está me ouvindo, você sabe pedir? Não? Então, vamos aprender a pedir, falar com o Planner, o responsável aí pelos planejamentos que nós fazemos. Agora, você que está assistindo a gente, de novo, nós teremos o nosso evento de 12 a 14 de maio. E eu vou pedir um favorzinho para vocês agora. Tem um aviãozinho aí do lado, aí embaixo da tela, que vocês podem enviar pelo menos para 10 amigos ali que está rolando a live. E isso ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho.
Claro, da mesma maneira, vocês podem tirar todas as dúvidas aqui com o Fábio. A ideia aqui, gente, então, é de 12 a 14 de maio, o nosso congresso, e o Fábio é o responsável por todos os tratamentos, basicamente. É muita responsabilidade, né, Fábio? Todos os tratamentos passam na mão do Fábio. É ele que valida ali o planner, é ele que aguenta as porradas quando não dá certo, é ele que fica ali fazendo refinamentos, etc. Fabião, tudo bem? Como é que você está? Caxias do Sul presente na área, né? Isso aí, né? Isso aí, Glauber. Pois é, quando a gente começou esse desafio lá atrás, né? A ideia era controlar, comandar o Planning Center, só que eu queria estar diariamente dentro do Planning Center para fazer exatamente isso, para poder fazer do nosso jeito, do jeito como eu via que o planejamento tinha que ser feito, né? Trabalhando há muitos anos com outras empresas, eu sentia a falta desse contato com o ortodontista planejador, né? Sim. E não com o técnico. Então, eu queria que o Planning Center estivesse aqui para eu poder conciliar as minhas atividades, porque eu sou ortodontista, sou clínico não, atendo meus pacientes, faço tratamentos ortodônticos, né? E ao mesmo tempo, queria que poder continuar com a minha atividade no consultório e comandar o Planning Center. E, então, dessa maneira, a gente trouxe o Planning Center para Caxias, né? Eu tenho uma equipe que trabalha aqui comigo, obviamente, eu não conseguiria dar conta de tudo, né? Mas eu estou aqui diariamente e corrigindo, acertando, orientando para que tudo que seja feito tenha a nossa cara, né, Glauber? Tenha a cara que a gente quer que esse Planning Center e que a empresa tenha. Legal, legal. E é legal todos saberem que o Fábio é ortodontista e também que o Fábio tem uma certa experiência já com outras empresas, trabalhou muito tempo com a Invisalign, ou seja, tem uma expertise e isso é bacana. Por outro lado, né, Fábio, hoje os seus planejamentos estão chegando aí na Espanha, estão chegando hoje em Portugal, e eu tenho um feedback muito interessante, porque lá quem fazia lá, o antigo parceiro da Espanha era um pessoal da França, né? E eles vejam que tem uma diferença tamanha, absurda, no trabalho que você apresenta para eles e no trabalho que eles recebiam antes. Primeiro, Fábio, como é que é o planejamento de vocês aí, né? Para quem está mandando um caso hoje, como é que vocês estão se organizando? Quanto tempo vocês estão entregando esse planejamento? Como é que é o trabalho aí que vocês têm aí no nosso Linha Planner, né? No Planning Center, para o pessoal, Fábio? Então, dependendo, claro, tem épocas que às vezes ocorre um aumento grande de demanda e aí sempre acaba afunilando um pouco o processo, né? Mas, em geral, a gente tem cumprido as metas, que é de entregar até 3 dias úteis, né? Então, em geral, a gente consegue cumprir essa meta, às vezes até em menos tempo, né? E então a gente recebe toda essa documentação que vocês nos enviam, né? E aí, a partir disso, a gente começa a analisar o caso, se a gente percebe que digamos assim, a gente tem dúvidas. Normalmente, às vezes, eu mesmo, muitos de vocês podem ter recebido áudios meus ou até solicitando informações ou, ao mesmo tempo, orientando, passando alguma coisa para tirar todas as dúvidas que às vezes a gente tem, né? Porque a Sim. comunicação via plataforma, ela não é perfeita, né? Você preenche todos aqueles dados, mas muitas vezes isso não fica extremamente claro para a gente. Aí as dúvidas surgem e essa possibilidade de uma comunicação direta é muito interessante, é muito legal. Boa, boa, muito legal. Então, olha só. Hoje a gente observa, hoje aqui também na escola, aqui a gente está aqui hoje, tivemos já 2, 3 casos enviados agora, eu acabei de enviar mais um, está chegando mais um agora, que tem um doutor aqui embaixo que está fazendo implementação, e a dúvida é sempre a mesma, como pedir, né? E são ortodontistas experientes, gente, isso que é o detalhe. Então, se eu falar para vocês que fazer o planejamento é uma coisa e pedir é outra, é totalmente diferente. Então, eu uso muito isso, Fábio. Vê se faz sentido para ti. Na sala de aula, às vezes eu quero colocar ali para todo mundo. Eu uso muito a seguinte analogia. Quando você vai com um protocolo de tratamento, por exemplo,
você fala, eu vou usar nesse caso um arco 14, 14,25, 18,25 e o reverso, sei lá. O que você está querendo dizer? Eu vou usar um alinhamento de nivelamento e o reverso vai intruir. Então, observa que quando eu planejo o bracket, eu planejo as ações. E quando eu falo com o planner, eu tenho que falar do momento. Então, algo assim, oi, Fábio, tudo bem? Eu estou com esse caso aqui. Eu preciso que você reverta a curva de speed para mim, que você intrua o inferior, que você incline o canino, mesiangure o canino, extrua pré-molares, rode o molar, enfim. É mais ou menos isso, Fábio. A conversa é mais no momento da força e não na ação do fio. Então, a gente tem recebido pedidos de tudo que é maneira, tá? Então, a gente vê que tem pessoas que são bastante experientes na lida com o alinhador, detalhistas ao extremo, que descrevem tudo aquilo que elas querem, e tem pessoas que colocam lá alinhamento e nivelamento, Só tá? isso. Só isso. Então, esse é o grande problema que às vezes a gente tem, porque a gente tem que, talvez, às vezes, claro, muitas vezes é nítido o problema do cliente, do paciente, né? Mas assim, eu achei legal o tema do evento, da palestra, né? O ortodontista e o planner, porque de certo modo, eu unifiquei as duas visões. Eu unifiquei a visão né, de quem está recebendo os pedidos e de quem faz pedidos, né? Que, como ortodontista. Né? Sim. Então, eu tenho diversos conselhos, e isso eu vou abordar bastante na nossa palestra. Eu vou tentar entrar num passo a passo de como eu, como ortodontista, faço, sabendo aquilo que o planner quer que eu passe para ele. Essa vai ser a ideia do evento, na palestra no evento, um passo a passo. Desde quando eu recebo o meu cliente, o que eu já vou fazer nesse primeiro momento, que vai ajudar no planejamento, né? As informações que eu vou querer acrescentar lá no prontuário do cliente, aquilo que eu vou anotar. Hoje de manhã, uma doutora, ela estava preenchendo um caso, e aí ela disse, Fábio não, porque ela é uma doutora nova, né? Ela disse, ela entrou em contato com a gente e me disse, eu estava preenchendo lá e o caso deu linha totale. É isso mesmo? Daí eu mandei o áudio, aí ela perguntou, ou é para eu selecionar um híbrido? Ficou na dúvida, né? Enfim, ficou na dúvida sobre como proceder. E aí eu mandei um áudio para ela, porque às vezes a gente está na correria, é difícil muitas vezes a gente fazer um texto grande, né? Eu mandei um áudio para ela, né, doutora, assim, ó, nesses casos, normalmente, que gera linha totale, muitas vezes a gente indica o tratamento híbrido. Agora, se você quer que de repente a gente dê alguma dica, alguma coisa, me mande as fotos aqui que eu avalio o caso para você para tirar as suas dúvidas. Boa. E ela me mandou as fotos iniciais, tá? Fora da plataforma. Não, porque ela não tinha. Aí que está o detalhe. Ela ficou insegura no momento de inserir na plataforma, porque achou que era muito alinhador para o caso. Sim, entendi. E aí ela recorreu ao contato do WhatsApp para tirar essas dúvidas. Legal. E aí eu pedi para ela me mandar as fotos no WhatsApp mesmo. Né? E ela me mandou as fotos. E era um caso realmente de 7 milímetros de classe 2 do lado direito. E uma sobremordida extremamente grande. E aí eu orientei ela. O que eu orientei? Né? É possível tratar com alinhador? É possível, mas realmente vai precisar ser uma linha totale. Né? Esses são daqueles casos, a maioria dos casos o tratamento com alinhador é mais rápido, a maioria dos casos é mais rápido, mas não a totalidade. Esses são os típicos casos que muitas vezes uma mecânica híbrida ela vai nos dar mais rapidez e com menos custo. Então eu falei para ela, olha, nessa situação, eu trataria com a mecânica híbrida primeiro e só entraria com o alinhador para finalizar. Mas tem aqueles clientes que muitas vezes eles colocam como uma exigência. Olha, eu só vou tratar se for com alinhador. Bom, nesse caso, o cliente vai ter que saber que ele vai ter que pagar um pouco mais caro. Né? Claro. Vai selecionar um plano maior.
E E você, fatalmente vai usar aparelhos acessórios, né, Fábio? exatamente, vai ter que usar microparafuso, né? Então, você vai ter que saber que você vai ter muito mais consultas para conduzir nesse caso. Então, você vai ter que cobrar bem também do seu paciente. Exatamente. Então, Exatamente. a gente pode sim ouvir a queixa e a demanda do cliente no sentido de eu quero tratar só com o alinhador, perfeito, é Perfeito. possível, mas você vai ter que despender de uma quantia financeira maior e talvez um tempo maior de tratamento se eu fizesse uma mecânica Claro, híbrida. Deu para claro. entender? Então, esse tipo de suporte que eu acho que é difícil a gente encontrar, né? Esse tipo de situação. E realmente ficou claro para ela, né? E ela vai conversar com o paciente e vai depois decidir o que fazer. Então, na verdade, a gente abre o jogo para o cliente para que ele possa realmente saber o que é melhor para ele. Esse é Claro. o nosso objetivo aqui. Não é Claro, e aí só um detalhe. Você, quando você quiser segurança com o alinhador, você vai ter que pagar muito caro no plano. Quando você quiser fazer biomecânica, você escolhe planos menores com biomecânica realmente efetiva. E é isso que a gente quer falar. Quando você está na hora de planejar um caso, sabe que você precisa planejá-lo com acessórios. O problema é que você está numa curva de aprendizado. A grande maioria está numa curva de aprendizado. E isso faz parte. Por isso que ter o planner perto é muito importante. A Vanessa aqui está mandando um abraço para você aí, dizendo que você é maravilhoso. Eu não concordo muito com ela, mas beleza. beijo, Respeitamos Vanessa. todas as opiniões. Respeitamos todas as opiniões. Agora, uma coisa, Fábio, ela está dizendo que você ajudou muito ela no início. Aí, ó, exatamente isso que eu estou falando. Ó. Me ajudou muito no início e continua tirando as minhas dúvidas. Show de bola, parabéns, Fábio, que está aqui. É isso que a gente espera realmente. Opa, apertei o botão errado aqui, gente. Eu vi, deu uma cortadinha aí, né? É isso que a gente fala. O planejamento é isso. A gente está fazendo a nova plataforma e você está fazendo parte desse projeto, Fábio. E ali a gente está colocando a possibilidade de colocar um áudio ou um vídeo, né? A pessoa conversando, né? E justamente por isso, porque muitas vezes ali ela vai falar, olha, Fábio, eu estou precisando disso, 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 que é tão difícil botar um texto enorme no papel e pelo WhatsApp ali tudo se resolve. Qual é a maior dificuldade que você vê neles, Fábio? Primeiro, escolher o plano adequado. Segundo, escolher, ou melhor, entender se é possível tratar ele, aquele caso, com alinhador ou não. Olha só, olha como são coisas diferentes, né, cara? Porra, será que eu trato esse caso com alinhador ou não? Né? Como é o caso que aconteceu aí. E, caramba, qual que eu vou escolher? É o Totale, não é? É o 10, é o 20, etc, né? Ou o maior problema que você resolve é exatamente a precificação, né? Que você acabou de citar aí. Pô, Glauber, o cara vai ficar 2 anos, 3 anos, sei lá, vai ficar com um Totale, ele tem que botar ali, porque senão ele vai trabalhar de graça, né? E essa é uma das coisas que a gente fala bastante também. O que você entende, Fabio? Qual que é o maior gargalo aí na hora da pessoa fazer a escolha ou para ela adentrar no alinhador? Algumas pessoas me perguntam sobre essa questão da precificação, tá? Mas eu acredito que em função até do credenciamento, tu estava trabalhando bastante com isso, diminuiu muito essas perguntas, tá? No começo a gente tinha muito essas dúvidas e hoje muito menos, porque realmente nesse aspecto ali, né, bate muito nessa tecla e eu acho que eles sedimentaram esse conhecimento aí de como precificar. Mas a dúvida, claro, é essa questão dos planos. E isso também influencia um pouco na precificação. Mas a partir do momento que tu determina um plano, eles sabem conduzir dali para frente. É isso que eu tenho percebido, sabe? Antigamente eles me perguntavam assim, mas e quanto que eu cobro? Como que eu cobro? Não. Agora a pergunta está mais direcionada a respeito do plano. A partir do momento que eles definiram o plano, eles já se resolvem sozinhos. Tá? Ótimo, ótimo. Eu vejo muito isso. Essa questão do plano, o dentista tem que ter em mente, o ortodontista tem que ter em mente, que isso vai depender também até onde ele quer chegar com o alinhador. Né? Esse caso, por exemplo, ela me perguntou, esse caso de hoje de manhã, um belo exemplo, foi até bem interessante ter acontecido hoje isso. Ela me perguntou, tá, mas e se eu quiser só alinhar e nivelar e depois, mais adiante, fazer o tratamento com uma mecânica? Pode, pode. Claro. Aí, nesse caso, como não vai ter correção sagital, né?
vai ter muito menos alinhadores. Você pode contratar aí pelas fotos. Eu falei, em torno, acredito que um linha 12, um linha 24, acho que eu falei para ela, né? É possível, você pode fazer o alinhamento, o nivelamento ali, melhorar um pouco a curva sobremordida e depois, no futuro, se o paciente quiser realmente corrigir a classe 2, e num segundo momento ele pode fazer com mecânica fixa, né? Sim, Então, sim. o que vocês têm que ter, que os ortodontistas têm que ter em mente, os que acessam a plataforma, é que se você quer pequenas movimentações no sentido sagital, transversal, vai gerar menos alinhadores, né? E se você quiser grandes movimentações, vão ter mais alinhadores, né? Então, são várias questões, né? Várias dúvidas. Então, preenchendo lá a plataforma, a tendência é, né, que isso se resolva, que essas dúvidas Sim, se resolvam e caia determinados planos, né? sim. E às vezes a gente orienta, né? Então, por exemplo, depois se tu puder colocar tem uma foto que eu coloquei. Posso pôr? Posso pôr agora aqui? É, Eu vou fazer uma pergunta para você já já. Vou botar uma foto aqui, gente, que o tá. Fábio me passou, para É, vocês poderem esse avaliar. foi um caso muito legal que a gente recebeu no Plene, que a doutora havia selecionado um linha 24. Deixa eu pegar aqui. Havia selecionado um linha 24. E aí, quando nós recebemos o caso, eu olhei a rotação do dente 35 e 45, tá? Para vocês terem uma ideia, uma rotação de premolar, até esse premolar, ele é um premolar com uma forma mais quadrada, o que não é tão comum, né? Normalmente os premolares inferiores, são dois premolares bem atípicos, né? O Sim. segundo, ele é mais quadrado, e o primeiro molar, ele é super estreita a dimensão, né? Mésio, vestíbulo lingual, né? Então, são dois premolares atípicos, né? O premolar quadrado, ele até facilita um pouco a rotação, porque ele tem faces, a mesial e a distal são retas. Ele facilita que o alinhador abrace e gire, né? Mas, de um modo geral, por ser um dente mais arredondado, a gente determina que esse dente gire 1 grau por alinhador, 1,5 grau por alinhador. Ali nós temos em torno de 50 graus de rotação. Então, só para corrigir esse pré-molar, nós iremos precisar de 35 alinhadores. Pois é. E a doutora tinha selecionado um linha 24. Daí eu conversei com ela, dela disse, mas eu já passei orçamento, como é que eu faço? Aí, o que eu sugeri para ela? Então, faça o seguinte, faça uma mecânica binária. Aí, se puder passar a foto seguinte. Aqui. Já está com os botões? Não, agora que eu chegar. Peraí. Não, é mais aqui. um. Aí, ela colocou os botões para fazer a mecânica binária. E aí, ela enviou um novo escaneamento. Esse aí já foi com a rotação praticamente toda corrigida. Até esse momento, ela não fez nenhum alinhador. Nenhum alinhador. Eu orientei que ela fizesse uma placa só para estabilizar os outros dentes, colasse os botões e corrigisse a rotação. E só depois ela enviaria o caso para que a gente fizesse o planejamento. E depois, realmente, nós conseguimos enquadrar dentro do linha 24. Cara, eu já volto para esse tipo de foto, mas eu queria considerar uma coisa aqui. Né? Vamos considerar aqui uma situação, gente. Ó. Se você tem... Vamos lá. Se você tem a possibilidade, gente, vocês estão me ouvindo aí, de falar com o planner dar uma dica dessa para você, cara. Porra, você não fez nenhum alinhador, não investiu nada. Basicamente, o que você ganhou aí foi um puta conceito de tratamento híbrido, de um tratamento conceitual, aonde você saiu de um planner, de um plano de tratamento, de um Totale, de um linha, sei lá, 48, para chegar no investimento de um linha mais barato. Por exemplo, você sai do investimento de R$ 3.500 para o investimento, às vezes, de R$ 1.200, R$ 1.300, né, Fábio? Sim, ela ganhou. E aí ela me perguntou, mas eu vendi um tratamento com alinhador. Eu disse, mas quem disse que isso não é um tratamento com alinhador? É um tratamento com alinhador. É a técnica preconiza que você possa fazer dessa forma. É ortodontia. Nós não podemos esquecer a nossa origem, né, Glauber?
Não, não pode. Não pode estar tudo na mão da empresa. Não pode. Até porque, se você quiser isso, gente, vocês vão gastar muito dinheiro e não precisam. O Fábio acabou de falar uma coisa muito legal. Deixa eu passar aqui de novo, voltar aqui, Fábio, para você mostrar, continuar a sua apresentação. Não, então ali, esse caso, estava finalizando realmente. Então, a partir desse momento, aí ela retirou os elásticos. Não, esse aí já é outra situação depois. Opa! Ela retirou os elásticos, escaneou novamente. Aí eu disse, mantenha os elásticos passivos ou amarra até chegar ao alinhador. Não remove os botões. Aí ela só tirou para escanear, né? Tirou os elásticos, escaneou novamente e nos enviou. A partir daí, a gente confeccionou os alinhadores dentro do pacote que ela desejava. E aí, no momento que chegaram os alinhadores, aí sim, ela pôde retirar os botões e iniciar o tratamento propriamente dito, né? Então, são dicas que a gente, às vezes, quando recebe o caso, a gente dá para o cliente para que ele possa economizar, né? Eu me boto no lugar Claro. do ortodontista que está iniciando, que está aprendendo. Então, a gente está aí também para ajudar nesse sentido. Isso mostra um pouquinho, gente, o DNA, tá? Isso mostra um pouquinho o DNA que nós trabalhamos. Nós somos ortodontistas, o foco da empresa é ser realmente um braço parceiro para vocês. O foco do planner, o foco da parte comercial, do suporte, é ser um braço que possa ajudar vocês. Então, de uma maneira nenhuma, né, o Fábio quis vender o plano mais caro. O que ele quis dizer, na verdade, olha, tem como isso caber no bolso do seu cliente. Porque o melhor parceiro para vocês é aquele que cabe no bolso do cliente de vocês. E que te dê, cara, uma solução. Não adianta aí também ser um engodo. Por isso que é legal, extremamente importante, essa liberdade que o planner dá junto com vocês. Porque o planner, queira ou não, gente, ele recebe esse nome não à toa, né? Ele te ajuda a planejar, ou ele é, na real, ele é as mãos do seu pedido, ele é a mão da sua solicitação, né, Fábio? Isso mesmo, com certeza. A gente está aí para ajudar e quando vocês tiverem dúvidas, porque às vezes vocês recebem o planejamento, vocês estão recebendo o planejamento pela plataforma, a gente coloca lá também no WhatsApp o aviso, né? Mas ficou dúvida, manda um áudio lá para mim, Fábio, o que eu faço nesse caso? Estou perdido. Me manda um áudio que a gente vai ajudar sim, dentro do possível, a gente vai poder ajudar vocês e vai deixar vocês mais tranquilos para conduzir, né, o seu tratamento, né? A gente tem os eventos na ESO, né? Quem não fez o curso de credenciamento deve se programar para os próximos cursos e os cursos com pacientes também, que o Glauber desenvolve aí na ESO. Então, acho que isso tudo faz parte de um crescimento, né? De uma o grande barato, gente, é que agora, no dia 12, 13 e 14, nós temos o congresso, lá em Guarulhos, tá? Fábio, no dia 11, nós temos o pré-congresso, que é o treinamento. Ali vai ser só parte de plano de negócio, precificação e escolhas do setup. Eu vou trabalhar 3 pilares. Será que dá para todos os tratamentos? É o primeiro pilar. Segundo pilar, qual plano escolher? E terceiro, claro, é precificação. 3 pilares nós vamos trabalhar com o plano de negócio. Fábio, sabe quantos nós já temos lá inscritos? Não, 72 pessoas, cara. Mesmo isso no pré-congresso. No pré-congresso, 72 pessoas que a gente vai falar, e por isso que eu falo para todos vocês. Vocês não podem perder o evento, fantástico, que pode ser online, viu? Vai ser online e também presencial. Fábio, tem mais um casinho aqui, né? O pré-congresso vai ser online. Vai ser presencial e online. Ah, legal, legal. Legal. Muito Teve bastante pedido e a gente acabou abrindo aí as portas para o online. Muito bom, muito bom. E esse caso aqui, velho, vamos lá, me orienta aqui, qual foi a ideia? Não, esse caso eu coloquei porque, assim, isso é umas coisas que eu vou abordar lá no evento, no dia, é a rotina do dia a dia, né? A gente perceber quando uma coisa está dando problema e como a gente fazer para contornar isso, né? Então, essa foi uma paciente que teve agora, faz 15 dias lá no consultório, e aí ela estava com uma desadaptação bem grande ali no 11 e no 12, e veio para pegar mais alinhadores, né? Então, aí eu suspendi, ela disse, não vamos trocar. Eu pedi para ela ficar uma semana com o mesmo alinhador e fazer muito exercício
com os mordedores que a gente fornece junto com os alinhadores, né? Os TIWs. E Exato. aí ela voltou uma semana depois, aí a foto seguinte, não recuperou 100%, mas já havia recuperado, um 50%, acho que essa é a segunda. Para mim está um pouco desfocado, mas assim, o que eu quis colocar nisso que eu vou colocar isso lá na palestra é toda a minha rotina do dia a dia que eu faço, né, com a visão de ortodontista e com a visão de planner, né? Então, do passo a passo, desde quando eu recebo o cliente pela primeira vez, o que eu já faço, o que eu anoto, o que eu deixo para no dia que eu for enviar os STLs, as fotos, como eu conduzo na primeira consulta de instalação, o que é importante a gente fazer. Hoje em dia, a gente tem as opções de fazer as consultas presenciais, mas por que não o cliente enviar para vocês uma foto como essa e vocês perceberem, né, o que a gente chama hoje conhecido como virtual care, né, que é você receber através de um aplicativo, através do próprio WhatsApp, uma foto do seu cliente com o alinhador, e aí você dizer para ele, olha, tá ok, pode passar para o alinhador seguinte. Então, se você vê uma coisa dessas num primeiro momento, você deve parar e dizer para o seu cliente não avançar no alinhador. Eu chamaria ele até o consultório, mas se ele não puder vir, ele mora em outra cidade, não. Faça uso dos mordedores, vamos reavaliar o caso. Então, são diversas situações, né? Então, lá no dia eu vou falar o que a gente pode usar para fazer um controle remoto, um controle, né, à distância, ou como que eu faria no meu consultório. Então, essas situações do dia a dia que são importantes, né? Que eu unifiquei nessa visão, né, de planner e ortodontista, que eu acrescentei a minha bagagem durante esse período de linha e pré-linha, né, porque a gente já vinha desenvolvendo Sim, esse projeto já há alguns anos, né, Glauber? sim. Então, toda essa bagagem que eu já tinha como ortodontista e que eu adquiri do aprendizado com vocês, né? Porque, na verdade, a gente vai lidando com os ortodontistas e vai aprendendo com eles também. Perfeito, Eles perfeito, vão perfeito. trocando conhecimento com a gente, vão nos falando o que funcionou bem, o que não funcionou, né? Então, a gente vai filtrando isso tudo e vai Ó, acrescentando a nossa bagagem de conhecimento. outra coisa que a gente observa aqui, Fábio, é que é o seguinte, às vezes, né, eles não sabem, é normal isso também, gente, mais uma vez, não sabe exatamente se aquele movimento que ele quer é possível, né? Então, vamos lá, eu quero fazer esse caso de exemplo teu que tinha 7 milímetros de classe 2, e de repente a pessoa fala, eu quero distalizar 7 ou eu quero mesializar 7 se for um caso mandibular, né? Como é que é essa orientação, Fabio? Você prefere algo assim, não dá, faz híbrido, ou mescla, parafuso? Porque a gente sabe que o planner não pode falar, bota um parafuso. A gente sabe disso, né? Mas ao mesmo tempo, o cliente às vezes tem essa dúvida. Ah, mas se eu pedir uma coisa que não vai rolar, o planner vai dizer? Qual que é a sua vibe nesse sistema, Fabio? Sim, normalmente a gente orienta assim, tá? O que eu costumo falar em termos de movimentação, assim, mesodistal, né? Que é uma das grandes dúvidas, né? Até 4 milímetros, 3,5, 4 milímetros estourando, o movimento ele é previsível, ele é uma boa 4 previsibilidade. milímetros. Ele tem uma boa previsibilidade. Por quê? Porque a gente está falando aí de 2 a 3 milímetros de movimento de corpo e mais um pouco de movimento de inclinação. Tá. Tá? A partir disso, né, então uma classe 2 de maior que 4 milímetros, a previsibilidade já cai bastante. Sim. Tá? Então a gente vai ter que associar movimento de corpo com movimento de inclinação. Né? Certo. Eu aceito que o tratamento do meu paciente não esteja com a curva
totalmente planificada, porque se eu inclinar o segundo molar, eu vou ter uma tendência de acentuar a curva. Né? Exato. Eu aceito que isso ocorra em prol de uma correção de uma classe 2? Aceito. Perfeito. Então, nós vamos trabalhar com inclinação, com distalização e com ancoragem. Sim. Né? E com distalização sequencial. Distalizar segundo molar, depois não, mas em conjunto começa o primeiro. Exato. E isso tudo vai ter que estar ancorado, porque o que acontece muito numa mecânica de classe 2 é chegar na hora da retração e perder a ancoragem. Né? Então, todos esses cuidados que a gente tinha com a mecânica fixa, a gente vai ter que ter com a mecânica de Se mantém. de alinhador. Ação e reação, né? Exatamente. A gente tem que raciocinar ortodontia com alinhadores, como a gente raciocina com um aparelho fixo, um aparelho autoligado. As dificuldades são diferentes em algumas situações, são, claro, porque o bracket está colado e puxa, mas dificuldades de outras mecânicas, como correção sagital, como correção transversa, né? Eu tenho uma mordida cruzada com mecânica autoligada, eu vou trabalhar com elástico cruzado. Sim. Né? No alinhador, a mesma coisa, vou ter que trabalhar com elástico cruzado. Então, vocês têm que procurar pensar da mesma maneira, inicialmente, né? Então, essas dificuldades existem, sim, né? Eu não sei se tinha mais alguma coisa que tu tinha questionado, se era... Não, é baseado justamente no limite. Eu não sei quando é o limite. Eu vou pedir, então, ontem mesmo, eu mandei 2 casos, um deles, né, aqui do nosso curso, era uma classe 2 mandibular, onde eu pedi uma mesialização de 3,5 milímetros e uma distalização de 3,5, e eu acrescentei. Vou trabalhar com um zigomático e com um buccal shelf, né, de maneira que pudesse vir os recortes feitos. Ou seja, estou trabalhando dentro de uma previsibilidade. Se fosse aparelho fixo, certeza absoluta que eu levaria 7 milímetros inferior com propulsor, por exemplo. Tá? Essa questão, e será que o Fábio vai me dizer, ou o Pleno vai me dizer que, não, olha, esse movimento não é reproduzível, ou você vai ter que mandar lá 50 alinhadores, depois escaneia, 50 alinhadores, escaneia. Quer dizer, você vai fazendo fase de tratamento, o que torna inviável, às vezes, isso, né? O que nesses casos de mesialização inferior, quando é uma mesialização de arcada completa, por exemplo, ela tem uma previsibilidade um pouco menor. Por quê? Porque você vai ter que fazer ela sequenciada também. Você vai avançar, por exemplo, de canino a canino, aí depois você começa a trazer pré, segundo pré, e a partir desse momento você travaria com parafuso. Sim. Né? Você pode travar com parafuso até na região anterior, né? E junto com mecânica com elástico. Né? E aí você começa a trazer os posteriores para frente. Agora, existe uma certa dificuldade de manter essa ancoragem na mesialização posterior? Existe. Tá? Então, ela diminui um pouco a previsibilidade nesse aspecto. Né? Mas, como muitas vezes nesse caso a gente tem um reposicionamento anterior de mandíbula durante o processo, se utilizar junto um elástico de classe 2, por exemplo, pode ainda assim se conseguir o resultado esperado. O ideal nesses casos é que a gente sempre tenha, quando você pede uma distalização, eu quero distalizar 4 milímetros. O ideal é que quando você pede para distalizar 4 milímetros, você realmente queira 3. Tá? Ok. Você realmente uma perda de 25%, né? Isso, uma sobrecorreção. Tá? Então, esse seria o ideal. Quando você precisa de 7 milímetros e a gente planeja 7 milímetros, a tendência é que você vai conseguir um pouco menos. E aí vai ter que compensar de outras formas. Né? Vai ter que compensar de outras formas. Então, tem movimentos que são a intrusão previsível mesmo, até 2, 3 milímetros, né? Principalmente na região de incisivos inferiores, por exemplo. Agora, claro, se eu tenho um incisivo que está destruído 5 milímetros, é possível que eu consiga intruir 5 milímetros, um incisivo, né? Mas uma intrusão em bloco, 3 milímetros. Mas eu preciso mais. Então, vamos associar um microparafuso. Sim, né? Perfeito. Perfeito. Então, essas situações, elas têm
o que talvez não diferencie muito da mecânica com autoligados, com a mecânica com, né, você quer mais que 3, até 3. Qual é que é o limite que tu usa a mecânica de molas, por exemplo, Glauber, para fazer a distalização? Mola, só mola? Só mola. Só mola é 2, cara. 2, 3 milímetros, né? É. Que dá para fazer só mola, sem nada e mais. furando ainda o anterior, um elástico, um parafuso, sei lá, entendeu? Elástico de classe 2. Mola e elástico, vamos botar assim, mola e elástico de classe 2. 2, 3 milímetros é bem possível, né? Então, sim, é mais ou menos o raciocínio que a gente faz com os alinhadores, tá? Sim, As molas são os alinhadores. Sim, perfeito, perfeito. Por isso que saber pedir também é uma arte, né? Não é só chegar e falar assim, meu, eu quero isso. E complementando a resposta do Fábio, toda vez que vocês tiverem dificuldades, é óbvio que ele vai dar o palpite ali. Isso eu ia dizer. As pessoas não precisam se preocupar se elas selecionaram um plano e daqui a pouco não serve aquele plano. Ela pode colocar a plataforma, pode até escrever lá na descrição lá, né? A plataforma me indicou o plano tal, mas eu gostaria que fosse um plano menor, ou se possível, um plano menor. Você me entende? A gente tem condição total de mudar isso a qualquer momento. Não é efetivamente a escolha do plano, não é uma coisa que tem que seguir aquilo. Até porque aquele plano no início é para a pessoa começar a entender e até a precificar. Olha, é previsto que esse dê um total. Você vê, a menina colocou lá 7 mil, deu total. Se ela fosse precificar e coubesse no preço, no banco ali do cliente, né? Com certeza ela ia fechar um total e daria certo. A questão é que não cabia no bolso do cliente e isso acaba por ser um problema. Então, para a gente finalizar, gente, olha só, eu queria falar para o Fábio, mais uma vez, Fabião, dia 12 a 17, sua palestra vai ser na sexta-feira. Antes do almoço ali, você vai falar sobre essas questões de relacionamento de planner. Aliás, o dentista, de uma maneira geral, ele tem dificuldade em conversar com as pessoas. Eu me lembro que muitas vezes eu conversei com alunos para orientá-los a conversar com o bucomaxilo, depois a orientar a conversar com uma fonoaudióloga. Então, esse tipo de situação a gente vai viver sempre. Fabião, sua palestra será dia 13, portanto, sexta-feira. E, resumidamente, o que você faria ou o que você vai falar lá, pontos importantes, pontos extremamente importantes que você vai falar nessa palestra para a gente poder finalizar, Fabião. Então, um resumo, né? Eu vou buscar tudo aquilo que eu senti nesse período como planner, que foram as maiores dificuldades. Vou trazer um caminho daquilo que eu sugiro para vocês na sua rotina de tratamento com alinhadores, desde a primeira consulta até a condução durante o tratamento, dentro daquilo que eu vejo que são as principais dificuldades que os ortodontistas estão enfrentando, né, nessa caminhada nova que é os alinhadores, né? Então, vou buscar solucionar essas principais dúvidas, tentar clarear um pouco as ideias, tentar facilitar para vocês, para que o diagnóstico fique um pouco mais claro, aquilo que vocês vão preencher lá na plataforma e aquilo como vocês conduzem, como vão poder conduzir no dia a dia, né? Buscar clarear essas informações. Muito legal, muito legal. Fabião, mais uma vez aí, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado, você sacrificou seu almoço aí. É importante para a galera que está presente, eles têm muitas dúvidas e isso vai ser bem bacana. Jogar a sua palestra para o congresso foi muito legal, porque vai ter muita gente ali que precisa dessas informações. E, efetivamente, os meus passos com alinhadores não é tão confortável, né? Porque é um fluxo digital. E dentro do fluxo digital, nós temos que simplesmente entender que dessa vez o planejamento, tá, está na mão do planner, que é ele que planeja, é ele que tem, gente, todos os protocolos de movimento do software, todas as prescrições, é ele que faz. O que nós temos que saber fazer? Pedir, saber limitação, escolher o plano ideal, precificar ideal e saber, claro, como tratar nossos casos. Fabião, obrigadão. A gente se vê aí no dia 12. Até lá, a gente vai se falando. Grande abraço para vocês aí de Caxias. Valeu. Um abraço a todos e nos vemos no congresso. Valeu, garoto. Valeu. Um abraço. Abraço.